bom dia. Você sempre está comigo, Senhor. Gente, a minha voz tá ruim, mas vai dar certo. Sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. És meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Opa, vamos ver aqui. Eu vou deixar ele no repeat aqui. Vou abaixar aqui um pouquinho. Linda essa música, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, né? E tudo entregarei. Vou deixar aqui. E hoje, mais um dia, segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. Estamos aqui para mais um devocional Mulheres que Amaram a Deus. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Esse livro aqui, ó, Mulheres que Amaram a Deus. 365 dias com as mulheres da Bíblia, tá? Então, é Mulheres que Amaram a Deus. Deixa eu virar aqui para mim um pouquinho. Isso. Eu vou começar a fazer assim, porque senão vocês não enxergam. Opa! Tava caindo aqui. Meu Deus, meu Deus. E hoje, no dia 25 de outubro, segunda-feira de uma semana maravilhosa. O tema de hoje é uma oportunidade para contribuir. A viúva e suas moedas, tá? Então, tá lá em Lucas, essa passagem tá em Lucas 21:2, que fala de a viúva e suas duas moedas. Então, viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas, né? Em Lucas 21:2. E como é bom cantar, né? Estávamos até cantando agora há pouco, né? Tudo deixarei, tudo a ti entregarei, tudo deixarei. Essas palavras simples tocam profundamente o coração de toda mulher que ama a Deus e deseja entregar sua vida a Ele, aceitando plenamente sua vontade e viver daquilo que chamamos de uma vida de entrega total. Hoje vamos conhecer uma mulher assim, que entregou ao Senhor tudo o que possuía. Sentado no templo, Jesus via muita gente ali depositar dinheiro no gasofilácio.
Essas ofertas destinavam-se às despesas diárias e à manutenção do templo de Deus. Ah, sim, os ricos estavam lá, estavam lançando suas ofertas, mas o que chamou a atenção de Cristo foi uma viúva pobre que depositou ali apenas 2 pequenas moedas. O Deus onisciente sabia o quanto valiam aquelas moedas. A viúva ofertou 2 leptas, 2 moedas cujo valor era mínimo, 2 moedinhas. O Deus onisciente sabia de outra coisa. Talvez ele tenha limpado a garganta antes de se dirigir aos que estavam por perto. Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, né? Então, mais do que os ricos que davam o que estava sobejando. Ela não, ela deu tudo o que ela tinha. Então, verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Porém, da sua pobreza deu tudo que possuía, todo o seu sustento. O Deus onisciente elogiou o sacrifício da pobre viúva e permitiu que aquele ato fosse registrado em sua palavra. Os outros ofertavam o que lhe sobrava, mas a mulher pobre, com poucos recursos para conseguir dinheiro, mas que amava a Deus, deu tudo o que possuía. Então, ela deu tudo o que possuía. Querida serva de Deus, o que pode ser escrito sobre suas ofertas? O que pode ser escrito sobre suas ofertas? Você contribui com regularidade, com liberalidade e com sacrifício? É possível descobrir a verdadeira medida do nosso amor a Deus vendo quando contribuímos e de que forma o fazemos. Jesus disse, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Essa passagem está lá em Mateus 6:21. E o seu coração, minha amiga, onde está? Né? Então, vou repetir aqui. Querida serva de Deus, o que pode estar escrito sobre suas ofertas? Você contribui com regularidade, com liberalidade, com sacrifício? É possível descobrir a verdadeira medida do nosso amor a Deus, vendo quanto contribuímos e de que forma o fazemos? Jesus disse, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ali registrado em Mateus 6:21. E o seu coração, amiga, onde está? E aí fica essa mensagem, né? Uma oportunidade para contribuir, né? Onde está o seu coração nesse momento? Gente, eu tô um pouco resfriada e a minha garganta tá zoando. Mas, Amanda, bom dia. Elvira Meirelles, bom dia, mulheres. Amanda, eu vou te convidar aqui para participar. Vamos participar, Amanda? Vou convidar você aqui. Se você pode entrar, nós temos um recado importante para dar. Gente, ontem tivemos um dia aí espetacular, um dia extraordinário. Foi uma live de 12 horas. Com o Paulo Vieira e a equipe dele, né? Eles falaram vários temas, então começaram com um almoço em família, falando da importância de estar junto com os filhos. Olá, Amanda! Deixa eu desativar aqui os comentários. Que legal, Amanda! Aconteceu? Não, que legal que você aceitou, né? Deixa eu desativar aqui os comentários. Hã? Não tem problema, não tem problema. Relaxa. Deixa eu só desativar os comentários aqui, que assim dá para ver melhor você. Tudo bem, Amanda? Só para a gente registrar lá, né? No nosso grupo. Bom dia, Amanda. Seja bem-vinda. Amanda, opa, isso dava sorte. Peraí, deixa eu tirar uma foto aqui. Põe aí esse filtro de novo. Deixa eu achar um filtro aqui, minha amiga. Mas põe esse filtro, não, isso dá uma sorte. Põe esse filtro aí. Se dá uma sorte, é hoje. Aí eu vou lá no grupo, que hoje às 19 horas, deixa eu até deixar um recado já, que vai ter uma live
minha, com o Vitor, com a Cris, com a coach Cris e a Heloísa. Às 19 horas eu ainda não fiz o post ainda, mas eu vou fazer, eu já estou chamando aqui. Então deixa eu... Você colocou o teu filtro, não? Vamos isso dar uma Não, sorte? eu desisti. Tô na sorte. Não, não tem problema não. Tá certo. Amanda, fala um pouquinho da onde você é, deixa eu conhecer um pouquinho você. Como é que, né? Fala um pouquinho, vamos conversar um pouquinho. Vamos, eu sou de Jaguariúna. Na verdade, eu sou de São Paulo, né? E tô morando em Jaguariúna. Passei aí por Certo. um processo de separação, né? E quando a gente passa por esse processo de separação, a gente quer o colo da família, né? Então eu vim buscar amparo, minha Aham. família estava em Jaguariúna e eu estava em Ribeirão Preto na época. Então aí eu vim com meus dois filhos para cá. Então hoje atualmente eu moro com a minha mãe, mas já estou procurando um lugar para mim e para os meus filhos, né? Mas está sendo maravilhoso. Tenho dois lindos filhos, né? O Gustavo vai fazer 14 anos agora em dezembro, e o Guilherme que acabou de completar 5 anos. Certo. E Amanda, eu sei que você fez o método CIS, né? Fala um pouquinho do método CIS e qual que foi a transformação que ocorreu em você. Conta um pouquinho a tua experiência. Então, na verdade, assim, quando a mulher ela passa por um processo de separação, de divórcio, é um momento assim de muitas incertezas na vida, né? E eu olhava muito para essa situação, tentando achar culpados. A gente quer sempre achar culpados para as coisas que acontecem na nossa vida, né? E na verdade, eu fui tendo descobertas durante esse período que eu passei por isso e eu me conectei a uma amiga. Na verdade, eu comecei a acompanhar ela nas redes sociais. Eu falei, gente, que transformação que aconteceu na Samara. Eu lembro dela na juventude. Olha isso, não sei o quê. E eu vi uma transformação assim, incrível, incrível. E aí comecei a perguntar, e aí, como é que você tá? Eu vi que ela estava comentando muitas coisas sobre a Febracis, e isso me instigou. Peraí, eu também quero saber, né? E aí ela começou a falar, eu trabalho com o Paulo Vieira, ela trabalha na Febracis de Boston, né? E eu queria saber, eu falei, eu quero isso para mim também. E ela começou a me dar dicas. Ela falou, ó, começa pelo livro tal. E aí eu comecei a acompanhar o Paulo, comecei a interagir um pouco mais com a Febracis de Campinas, assistir alguns treinamentos, que são as masterclass. Quando a gente está divorciada, a Certo. situação financeira, né, não permite que a gente, né, consiga coisas maiores. Então eu falei, vamos um passo de cada vez, né? E aí eu Isso. Você comecei começou a então a ver vídeos do Paulo Vieira, né? No canal do YouTube, né? É isso? isso, e depois eu comecei a fazer umas masterclasses com o Lucas Abreu, fiz com a Lilian. Então, assim, eu fiquei muito encantada, porque eu comecei a levar uns tapinhas, né? Bem de leve, mas começando a trazer muita autorresponsabilidade para minha vida. Porque eu parei de encontrar culpados e vi que, na verdade, a minha vida só estava daquela maneira porque eu permiti, entendeu? Que isso acontecesse. Eu era a responsável por aquilo, né? Então, Autorresponsabilidade, né? Que ele fala tanto, né? No nosso. Em todos os cursos, né? Né, isso. Amanda? E ele falava Aham. assim, o que mais que você está esperando na sua vida acontecer, né? Eu falava assim, ai, gente, mas eu não tenho esse dinheiro, né? Ai, minha nossa, o que eu vou fazer? Eu não tenho esse dinheiro, né? E aí eu falei assim, mas eu preciso tomar algumas decisões. Então eu decidi comprar um combo que estava em promoção na época na Magalu, dos livros do Paulo. E aí eu recebi de presente o Autoresponsabilidade. Então, para mim, ele foi um livro assim que foi a chave que virou, né? Ele foi o primeiro e o principal, eu diria, né? Eu fiz algumas metas, inclusive quando termina o livro, ele pede para você trabalhar em cada área, né, da vida, você estipula metas. E uma das metas foi Autorresponsabilidade é esse livro aqui, certo? Ele é isso pequenininho, mesmo. rapidinho, né? Mas. O meu eu já emprestei para uma amiga e a intenção é que ele vai passando de
De uma pessoa para outra, né? Exato. Esse é meu objetivo, porque transformou muito a minha vida. Muito. E nesse livro eu fiz uma meta de fazer o método CIS, eu ainda coloquei 220. E aí esqueci, né? Comecei a ler O Poder da Ação e fui seguindo a minha vida. E engraçado que quando chegou a turma do 220, entraram em contato comigo. E a minha situação, né? Difícil, cartão não estava disponível, né? E aí, por fim, me passaram uma mensagem, tipo, na véspera. Ia acontecer sexta-feira. Quinta-feira, me passaram uma mensagem falando que daria para fazer parcelado. Um boleto parcelado. Aí eu falei, e agora eu não tenho mais desculpa, né? E aí fui atrás de ler esse livro, as minhas metas, e eu vi lá. E eu até chorei, sabe? Me emocionei muito. Porque eu falei, eu não acredito que está acontecendo, sabe? Então, para mim, foi incrível, incrível. E aí eu tomei essa decisão de fazer o método CIS e tudo foi mudado na minha vida. Eu estava com um relacionamento bem afetado com meu filho mais velho. E muitas incertezas tomam conta da gente e fazem a gente meio que paralisar. Eu estava ouvindo aquelas vozezinhas e estava me fechando num mundo que era só meu. Eu não queria que ninguém acessasse aquilo. Era só meu mundo. Tipo, ninguém é tão bom para acessar aquilo, né? Então isso me fez muito mal. Aquela voz que ele fala da voz destruidora, né? Exatamente. Que quer É pegar você de engraçado, jeito, assim. no começo, que estava falando isso no método CIS, eu falei, não, essa voz eu não. Essa aí não me pega. Olha, eu era tão revestida de orgulho, de tanta prepotência, que eu não conseguia nem enxergar o que me fazia mal. Aí depois eu refletindo, porque passou uma semana, aí depois refletindo um pouco mais sobre aquilo, eu falei, gente, eu estava sendo pega por essa voz. E eu tava me fechando de todo mundo, porque aquele ali quer me dar o golpe, aquele ali quer não sei o que lá, aquele ali quer passar a perna em mim, aquele ali quer ser mais esperto. Olha só a que ponto que a gente chega, né? E eu comecei a identificar isso na minha vida e comecei a dar outro significado, né? Uma das Você coisas fez que então o método mudou. CIS 220, né? O 220. Isso, Que foi, acho que isso. maio, alguma coisa assim. Foi maio? É perto de abril, alguma coisa assim. Abril, talvez. Tá. É. E aí foi transformador porque assim, eu estava numa situação, eu tenho uma loja, né? Jaguar Kids, eu trabalho com roupa infantil. E devido à pandemia, o cenário que aconteceu, eu estava no estabelecimento, eu tive que fechar, porque a gente ficou com tudo muito incerto. Então, você vai pagar aluguel, você vai pagar, né? Então, fiquei numa situação complicada. Comecei a trabalhar em casa, foi muito bom, né? Atendi os clientes a domicílio. Então, tive um boom de crescimento aí também, na época da pandemia, porque todas as lojas fechadas e eu estava atendendo. Então, eu entendi que foi a mão de Deus mesmo na minha vida. É porque E também roupa para criança, criança precisa de roupa e criança está sempre crescendo, né? Dependendo da idade que você vende, a criança precisa, sim, não tem como, né? Não tem como sim, e foi parar. época de... Então, assim, foi muito bom. É que depois o que aconteceu? A gente entra naquele estágio de e agora o que eu faço? Passei por uma mudança, vim para casa da minha mãe, então fiquei meio no incerto novamente. E a loja já não estava mais vendendo como ela estava antes. Tá. Os comércios abriram, tudo. E engraçado que eu estava sem comprar um lote para revenda desde dezembro. Imagina, eu já estava em abril no método CIS. E eu já estava ficando desesperada, porque aí eu estava vendendo, mas não estava conseguindo comprar, estava só pagando as minhas contas, então estava sobrevivendo. E na semana do método CIS, eu já fiz a minha primeira compra de lote. Uau. Incrível, incrível. E eu imagino, o método CIS naquela época, eu paguei em torno de 1.000 e pouquinho. Na mesma semana, eu fiz R$ 1.500. Uau, Inacreditável. uau, já se Era tipo o meu pagou, né? faturamento de quase um mês, vamos colocar assim. Quase um mês eu estava faturando isso, Aham. né?
isso foi seguido. Então, as outras semanas, porque eu estava comunicando aquilo. Então, eu comecei a sentir isso. Meu filho falava assim, mãe, você tá ficando maluca? Eu falei, tô. Deixa, Começou a fazer os deixa, exercícios, então, né? Todo mundo pensa que tá maluco, né? deixa. Tá dando certo. Deixa eu ser doida, deixa eu ser doida. Aham. E é incrível como acontece. Como Sim, acontece? O que você comunica acontece. Então, eu tive prova viva disso nos meus estados financeiros, né? Então, para mim, foi um marco muito grande. É óbvio que depois a gente acaba dando umas desleixadas, vamos dizer assim, né? A gente acomoda um pouco mais, né? E é óbvio que aí a gente tem que reprogramar tudo de novo, porque eu entendi que o método CIS é isso, a gente vai trabalhando diariamente, né, para que a gente não seja pego novamente nas coisas que a gente já fez. Então a gente já sabe como fazer. Depende se você quer ou não fazer, né? exatamente. Aquele negócio, né? Que principalmente os exercícios emocionais, você tem que fazer todos os dias. Todos os dias. E o dia que eu não faço, já, opa, né? Se É, você tem que fazer, tem que fazer. É a mesma coisa que você acordar, né, tomar o seu banho, almoçar, jantar, enfim, é a rotina, né? Se você fica sem os exercícios, é a mesma coisa que você ficar sem o alimento. É a mesma coisa. Eu percebi também isso. Por isso que muita gente às vezes sai do método CIS e acha que, pô, as coisas vão acontecer naturalmente. Não vão, não vão. é, Você tem que ser intencional, não é verdade? Você tem que ser é isso. intencional e brigar com você Para mim, mesmo todo dia, né? Brigar no bom sentido, né? Fazer os na exercícios, verdade, né? o método CIS, eu falo que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez na vida. Isso é uma coisa que deveria ser regra. Uma vez na vida, pelo menos, a pessoa precisa partir de a mente aberta para tudo aquilo que é ensinado, porque assim, é o que a gente vivencia diariamente, né? A gente É. precisa daquilo diariamente e daquela visão, porque assim, eu não tinha a visão de vida de como foi passada no método CIS, juro para você. Eu vivia muito religiosidade, eu era uma pessoa muito arrogante, como eu falei, muito prepotente, muito tentando ser perfeita em tudo e não conseguindo concluir nada. Eu via na minha vida que eu queria perfeição em cada coisa. Um livro não podia estar torto, ele tem que estar retinho. Isso é exemplo bobo que eu tô dando, né? Mas Você já assim, sabe o eu teu perfil tudo comportamental ou não? Conforme? sim. Então, eu tenho muito próximo, tipo 40%, né? Mas ainda entre o dominante e o influente, que aí são os mais. Eu ia falar pior, né? Não, mas são os mais dominantes, vamos Não, dizer não assim, existe certo ou errado, principais. né? Existem perfis complementares, né? A gente tem que usar o melhor de cada um deles, né? Eu também sou DI, eu também sou dominante e influente. Então, e engraçado que eu tive um treinamento com a Yane, né? E aí ela tinha falado muito sobre conforme. Eu falei assim, mas eu não sou conforme, aquela relutando contra, né? E de fato, ele tá muito próximo ali do influente, né? Então aí eu falei assim, na verdade o meu deu quase três, vamos colocar assim, três principais, né? Porque 40, né? É Uhum. exatamente isso. Isso me incomodava muito, né? Porque inicia-se uma tarefa, inicia-se algo e a conclusão dela ou é muito em cima do prazo, porque e nunca tá perfeita, né? E existe uma frustração por causa disso, né? Então, a maioria das minhas áreas da vida, elas estavam todas frustradas, porque eu não conseguia executar, né? E eu queria Certo. sempre justificar. Aí eu queria buscar alguém para justificar o problema que eu trouxe mesmo para minha vida. Então foi incrível a luz de conhecimento, de tudo que trouxe na minha vida o método CIS. Menina, eu comprava livro na feira do livro, eu ficava encantada. Ia com os meus filhos, comprava livros. Eu vou te mostrar aqui, ó. Ó, essa Tem aqui um é uma monte. das prateleiras que eu tenho. Isso aqui é do meu filho. Do meu Ah, filho. E ali, ó, tem mais. Isso aqui eu tô mostrando só um pouquinho. é. É assim, a minha casa. E tem uma outra prateleira lá cheia de livro também. Eu amava comprar. Eu achava lindo, mas eu não conseguia ler. Eu não Certo. Ou conseguia ler, eu começava e não achava lindo terminava, né? tanto.
Agora eu tô lendo 5 livros ao mesmo tempo. Tá sendo incrível na minha vida. Raízes de Rejeição, As 5 Linguagens do Amor. Eu tô lendo O Poder da Ação, que eu tô finalizando ele. Tô lendo os 12 princípios. Então, assim, eu tô. E outra, cada hora é uma coisa que os ensinamentos estão vindo. Uma fala sobre o labirinto, o outro fala sobre você trabalhar metas, o São outro fala todos sobre propósito. complementares os assuntos, né? Mas a São cabeça todos. tá recebendo, né, coisas boas que eu tava estagnada. Eu parei minha faculdade, na verdade, para poder ter o meu filho. E aí, depois disso, eu não consegui voltar mais, então eu não consegui completar o meu curso superior, né? E eu parada, sabe assim, parada na vida e sem fazer nada. Então, agora não, já tenho planos de estudo, já tenho planos, me vejo muito trabalhando nessa parte de neurociência, eu fiquei fascinada com a aula do André, parece que voltou assim, sabe? No Você estava passado. fazendo o quê? Que curso superior que você parou? Eu trabalhava no banco, né? Então, bancário estava fazendo administração. Não era algo que eu queria, né? Eu sempre Entendi. gostei muito da área de pedagogia. Eu sonhava em ser pedagoga para trabalhar com criança. Eu amo esse mundo, mas entendo hoje que está sendo meu desafio com meu filho de 5 anos, né? Não estou sabendo lidar muito com ele. No entanto, eu já estou até de olho num produto da Febracis aí para me ajudar nisso, né? E eu acredito que essa seja a minha missão mesmo, né? Tanto com mulheres que passaram por essa dor do divórcio, né? Quanto mulheres que querem ter um lar amoroso, principalmente de voltar a atenção para os filhos, né? Eu identifiquei que eu tô muito irritada com o meu filho, então tudo eu quero, é tudo sobre base de ameaça. Não, se você fizer isso, eu não sei o que lá. Se você Ah. fizer. E eu falei assim, pai, o que eu quero Você já viu criar aquele nele? livro, O Educar, Amar e Dar Limites? Esse Isso, é livro esse que aqui? eu tava vendo. A Cris, ela postou que tava fazendo um curso, De e aí eu fiquei ministrante. encantada. Eu falei, próximo. Eu vi que tá tendo curso, É. né? Tem E um aí eu curso de falei, ministrante. Tem. isso, Tem eu um curso de falei, ministrante. Exatamente. E tem os produtos Febracis, né? Tem os produtos Febracis para crianças de 0 a 11 anos. Tem aquele mini mega escritor que os pais sim, com os filhos podem criar um livro, né? Em 28 dias. Tem filhos únicos para a gente entender, né, os perfis comportamentais dos filhos. isso. Saber que eles são, né? Todos nós somos diferentes. É que às vezes a gente quer empacotar, né? De uma maneira, né? E não é assim. A gente precisa entender como eles são, qual é a linguagem deles, né? Para comunicar da melhor maneira, né? Então, tenho Filhos Únicos, É, esse produto. Esse falou que ele tem quantos anos mesmo? ele tem 5. E aí eu 5. identifiquei que falam, né, que a nossa maior dor, ela vai realmente trazer à tona o nosso propósito, né? Então eu tô focando muito nisso, né, de ver quais são as minhas dores e dentro delas conseguir aí trabalhar para atingir o meu propósito, né? Certo. Eu tô com um grupo aí, não sei se você viu, ou o pessoal também, né, que quiser. No link da minha bio, gente, eu tenho um link para entrar num grupo que chama Jeito de Viver Família. Nesse grupo Jeito de Viver Família, eu vou colocando várias dicas e em breve nós vamos ter. Assim, palestra, né, gratuita, treinamento, né, mentoria, enfim, e também os cursos online. Então, se você quiser, aproveita lá, né, e vai lá que tem o jeito de viver família. Porque realmente, com os filhos, né, as diversas idades, é muito desafiador, né, a gente cuidar, né? Então, a gente tem que se preparar, na verdade. Um 14, né? Um é adolescente, né, super pequenininho, às vezes ele fala, mãe, ele não gosta de mim, ele não me dá atenção. Eu falo, não, filho, ele tá com os amigos dele, né? Então você tem que saber, né, também ter o equilíbrio. Talvez uma das coisas É, que mudou bastante para mim também foi isso. Eu trabalhava, por trabalhar dentro de casa, e eu ainda faço Uber particular para algumas pessoas, né, para uma senhora, para um outro menino. E o que que acontece? À noite, para mim, é a hora de eu responder minhas clientes, para não deixar elas também, né, ao léu, vamos dizer assim, né? aham. E aí eu dava muito.
atenção, queria postar nos grupos, queria recompensar de alguma maneira isso, né? E eu não dava atenção para ele. Então agora eu mudei. Então eu falei, agora a gente vai brincar. Eu vi que às vezes a brincadeira, ele jogava alguma coisa em mim, me irritava. Para de jogar em mim. E na verdade ele só queria brincar. Então até ontem a gente teve uma noite bem legal, que ele jogou uma mofada, eu joguei outra nele. E ele ria assim, de dar aquelas gargalhadas gostosas, sabe? Falo, gente, é E isso que falta a gente brincar, a falta a gente. conexão, né, com os filhos, né? E existem coisas simples, né, que a gente pode fazer, que é um abraço, né? Treinar um abraço de 40 segundos, né? Fazer um V0. E, inclusive, lá nesse grupo Jeito de Viver Família, né? Eu tô dando várias dicas de uma ferramenta poderosíssima que chama 19 maneiras de aprimorar e restaurar relacionamentos. Então, né? Quem quiser, entra lá, já garante aí, né? E uma coisa Sua também importante que eu participação. queria falar é que nessa semana começa o método CIS, né, Amanda? Você quer dar um recado aí do método CIS para a tua audiência? Dá o recado do método CIS. Então, né? O que eu tenho para dizer para o pessoal é que se você tem condições de fazer, faça. Eu deixei. O que eu me questionei muito quando eu fiz foi por que eu não fiz isso antes. Porque eu acompanhei o Paulo durante um ano gratuito, né? E olha só que engraçado, teve um mês que o meu cartão, ele deu um boom de 1.000 e pouquinho. E eu falei, como que aumentou o limite? Eu nem tinha pedido para aumentar o limite. Eu tinha que fazer algumas coisas. E eu não tinha entendido que, para mim, aquilo era uma manifestação dos céus. Entendeu? Era para eu ter feito naquele momento. Né? Mas eu não enxerguei isso. Eu só enxerguei quando eu falei assim, olha, minha vida não tem mais para onde ir. Ela já tá tão aqui embaixo no buraco, não tem mais para onde eu ir. Então agora eu preciso entender que realmente eu preciso fazer algo para sair dali, né? Uhum. Porque na minha concepção do divórcio era assim, eu tirava uma pessoa da minha vida e a minha vida estava resolvida, né? É, mas não é Então, bem eu assim. achei que pessoa o problema. E aí quando eu comecei a entender que o problema era eu, como é que eu vou tirar eu da minha vida, né? É, Então não tem, então você tem que se melhorar. Então, o primeiro é o autoconhecimento, que é o que eu estou trabalhando, né? Em conhecer quem sou eu, qual é o meu perfil, que nem você falou, como que eu vou me controlar, né? Como que eu vou buscar ser melhor, estar com pessoas melhores, pessoas que vão me tirar o melhor de mim, não o pior de mim, que eu estou muito nessa conexão agora, né? Eu quero que eu esteja em ambientes onde as pessoas vão me ajudar a tirar o meu melhor, não a tirar o meu pior. exato. Então, o que eu falo para as pessoas é: não espere chegar até esse momento. Se você já está vendo que a vida não está andando da maneira como você queria, não espera chegar até esse momento de fundo do poço, E né? Se a gente Amanda, tem ferramentas e pessoas para ajudar, busque isso. sim, sim, exatamente. Ontem, inclusive, o Paulo Vieira estava com o Wendel, né? Naquela live das 12 horas, que foi incrível a live. E o Wendel falou um negócio muito importante. Ele falou assim: não se preocupe como você vai resolver o seu problema, porque a tua versão é muito limitada, você é muito limitado. A pergunta é: quem pode ajudar a realizar este projeto? Quem? E procure pessoas muito melhores do que você. Porque se você for ver só você é um recurso limitadíssimo. Nós somos limitados e a gente não consegue, muitas vezes, enxergar outras oportunidades, né? Então, isso que é O importante, que eu buscar faço, outras pessoas, outros mentores, o pessoas que eu muito pude aprender melhores, né? com o método CIS foi exatamente isso, que a gente só tem aquilo que os nossos olhos alcançam. Então, o que eu vejo é o que eu consigo trazer para minha vida. O que eu não vejo, que é o inatingível ali, o que não é alcançável, vamos colocar assim, é o que eu não estou vendo, né? Então, se eu não me Exato. preocupo a querer algo diferente, a ver algo, a visualizar algo diferente, A eu vou se continuar na mesma permitir, né? vida. Ver algo diferente, né? Então, assim, os meus planos agora é para que eu continue, eu preciso crescer agora, né? Então, é como ele falou, a gente está numa escalada, cada um dentro do seu limite,
né? Eu Isso. tive que me desafiar e pagar. Graças a Deus eu consegui, tô finalizando a minha última, vai ser esse mês do Método CIS, e eu falei, agora eu já vou ingressar em outra, né? Tá Então eu já certo. tenho outros. A gente Isso fala que é um mesmo. processo na nossa vida, mas que ele precisa iniciar. E a gente precisa ter o Isso. discernimento de que é contínuo. Ele vai Uhum. contínuo a cada hora num nível diferente, né? Isso. Então, eu estou Exatamente. muito, muito realizada. E o que eu posso dizer para as pessoas é isso. Não espere algo acontecer. Sim, porque Faça não vai cair antes nada do de céu, algo né? Não acontecer. vai cair nada Não do vai. céu. Não vai. Amanda, como é A que a tua realidade. audiência faz para entrar em contato com você? Pode me chamar no direct. Eu vou colocar o link Tá, na bio também. Hoje eu vou tá. disponibilizar o link na bio. Tá certo, então. Então, pessoal, olha, ainda essa semana tem tempo de você ir. Não foi no caso igual da Amanda. Eu conheci o Paulo Vieira desde 2017, 2018 eu fiz um outro treinamento. Me falaram muito do método CIS, mas a minha visão escassa não me permitia gastar. Eu achava que era sempre muito caro, e tal. E aí foi passando, o tempo foi passando, e esse início de ano foi realmente um ano muito assim, desafiador para mim, né? Porque eu comecei, sabe, a voz destruidora que a Amanda falou, né? A voz destruidora falou muito forte comigo, muito forte mesmo, e falando assim: você não consegue, você não pode, você não faz nada, você não tem capacidade. E começaram aquelas vozes e aquilo, eu entrei num parafuso, que eu entrei numa depressão profunda de chegar a me travar mesmo, de eu ser carregada para ser internada, né? Eu fiquei depois no CAPS, tomando medicação, então foi uma depressão profunda, mas eu queria só ficar na cama depois que eu fui no CAPS, né? Tomava os remédios para dormir, remédio para acordar, aquele negócio, né? Eu ficava na cama, e aí ficava nas redes sociais só me mutilando, né? Porque vendo o que os outros fazem e continuando falando, né? Eu não faço nada, eu não sirvo para nada, não sei o que lá. Até que eu vi uma chamada para o treinamento Poder da Ação. E nesse treinamento Poder da Ação, o Paulo Vieira, foram 4 dias de treinamento gratuito também, que eu tô falando aquela de ficar, né? Só no gratuito, só no gratuito, só no gratuito. E ele fez uma chamada para o método CIS. E eu até falei assim: caramba, o Paulo Vieira não faz nada gratuito que ele não chama para pagar, né? Então, sabe, eu tava brava, né? Tava brava, mas aí eu comecei a fazer as contas, né? Quanto tempo eu quero ficar com isso? E aí é como se uma voz, né, depois falasse assim: investe para ver isso daí, porque eu tava no fundo do poço mesmo da depressão. Gente, eu tô perdendo a voz, mas vai dar certo. E aí eu falei assim: quanto que é a mensalidade, né? 12 lá. Falei assim: pô, eu vou investir, né? Porque é muito melhor do que pagar, né? Se eu estivesse pagando um psiquiatra e um psicólogo, né, por mês. E aí eu falei assim: beleza, vou fazer. Gente, eu comecei em dia 11 de junho, então dia 9 eu fui internada, 9 agora de abril de 2021. 11 de junho eu fiz o método CIS 221, em 3 dias, foi 11, 12, 13, em 3 dias, pum, a minha chave virou. Mas por que a minha chave virou? Porque eu tomei a consciência da autorresponsabilidade. O único a pessoa responsável para mudar a minha situação era eu mesmo. Não era ninguém, não era o médico, não era meu filho, não era meu irmão, não era minha família, não era ninguém. É eu que tinha essa responsabilidade. Então, quando eu entrei nisso, aí a chave virou e o Paulo Vieira falando assim: você pode mudar a sua vida, você é o único responsável, né? E eu fiquei com aquilo. E eu tomei posse e virou, gente. Virou mesmo. Eu não fazia nada, eu não fazia rede social, não fazia nada. Aí deu essa virada, aí eu comecei a gravar, falar por que eu sumi das redes sociais e tal. E agora eu faço o devocional diário, né? Né? Liberou geral aí. E Geral. eu queria convidar aí você também, minha audiência. Clica lá no link da bio e já se inscreve pro Método CIS, que ele é transformador. Então, ele vai, assim, dia 28, 29, 30, 31, tá? É uma imersão,
não é uma brincadeira, é uma imersão. E se você aproveitar mesmo, realmente você vai virar muitas chaves aí na sua vida, né? Então, esse é o meu convite, né? Esse é o meu Vou convite fazer um da desafio Amanda aí também. pro pessoal. Falar, ó, 2 amigos, nós estamos juntos lá. Vamos lá. Nós queremos 2 pessoas aí para pegar na nossa mão e a gente junto, né? Isso. Vamos lá, isso mesmo, tá? Graças Quem junto. são os dois aí que vão com a gente, né? Que vão comigo? Ou quem são os dois que vão aí com a Amanda, né? Que nós Me estaremos chama no lá. direct e fala, eu vou Isso, também. deixa eu até. Eu desativei os comentários, deixa eu até ativar os comentários. Clica aí no eu vou no método CIS. Eu vou, isso é para mim. Né? Eu vou. Eu vou também. Isso. E entre vários Realmente, exercícios. tipo, Pode- como a gente fez no online, né? A experiência do ao vivo todo mundo fala que é outra, né? Isso. Então, e o que Aí, que eu entendo eu também quero fazer novamente, né? Porque eu entendo que quanto mais conectado a essa fonte a gente tiver, mais ganho a gente vai ter. Né? Você imagine, na mesma exatamente. semana que eu estava no site do CIS, eu já tive aquele faturamento, fechou com mais de 6 mil o meu mês, que estava fechando com 2, nem 2. Então, quanto mais coisas boas a gente tiver comunicando para a gente, mais coisas extraordinárias vão acontecer, né? Exatamente. E outra, né, Amanda, lembrando que o método CIS 223, que vai acontecer agora na quinta-feira, dia 28, 29, 30 e 31, é o primeiro e o último deste ano que vai ser em modelo presencial. Porque nós ficamos aí, né, todo esse tempo de pandemia, no modelo online, né? Online. Assim, até tinha um modelo híbrido, mas era presencial para pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo. Acho que era umas 100 e poucas pessoas. Por quê? Por causa do distanciamento, né? Todo esse contexto. Mas agora ele vai ser presencial. Não vai ter online vai ser só para algumas instituições, né, e para as unidades Febracis que estão fora do estado de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo, é tudo presencial aqui no São Paulo Expo, tá? Que é o método CIS oficial, que também está lá no link da bio. E se você é de um outro estado, vai ser nas unidades Febracis pelo Brasil e exterior. Então, se você não é do estado de São Paulo, aí você chama a gente no direct que nós informamos qual que é a melhor unidade, como é que você faz, né? Qual que é a unidade de Febracis mais próxima, para você não perder o primeiro e o último método CIS presencial. Tá certo? E um dos exercícios que a gente tem, né? São vários os exercícios, né, gente? Como nós falamos, que é um exercício diário, e eu vou terminar essa live, tá, Amanda? Vou terminar essa live, porque eu tenho também os compromissos, né? E é profetizando na sua vida, tá? Então eu quero profetizar. Eu profetizo que 2021 vai ser o melhor ano da sua vida até então. Eu profetizo que acontecimentos extraordinários e inesperados vão acontecer. Eu profetizo que a sua casa vai ser conhecida como casa de luz, casa de paz e casa de amor. Eu profetizo que a sua saúde vai ser revigorada e restaurada dia após dia, dia a dia deste ano. Eu profetizo maturidade, eu profetizo discernimento, eu profetizo sabedoria extraordinária, eu profetizo prosperidade financeira como você nunca viu. Eu profetizo prosperidade profissional como você nunca viveu. Eu profetizo que Deus vai ser contigo em todo o tempo, te conduzindo, te guiando e te livrando das coisas ruins. Eu profetizo que os teus filhos vão olhar para você com orgulho e admiração total e completa. Eu profetizo que aquilo que te impedia não te impede mais. Eu profetizo coragem, amor, verdade, ousadia. Eu profetizo uma vida com Deus como você jamais teve, profunda, extensa e verdadeira. Eu profetizo que a tua família toda é blindada. Eu profetizo que o teu negócio é blindado por Deus. Eu profetizo que as tuas emoções são blindadas.
Eu profetizo que onde você chegar, você vai ser acompanhado ou acompanhada pelo brilho da sabedoria, o brilho de Deus. Eu profetizo que a partir desse momento você tem uma nova aliança com os teus familiares, refeita e regenerada. Eu profetizo que a sua vida e o melhor da sua vida começa agora. Eu profetizo que a sua vida e o melhor da sua vida começa agora. E às vezes tem gente, sabe, Amanda, que pergunta método CIS, mas por que método CIS, né? Método CIS, o CIS significa coaching integral sistêmico, né? Então, ele avalia primeiro o teu estado atual. Ele avalia onde você quer chegar, sempre uma visão positiva de futuro. Tem muita gente que não tem visão positiva de futuro. Eu mesmo não tinha, né? Fui desenvolver a visão positiva de futuro. E ele te ajuda a traçar um plano de ação para você atingir isso, né? Então, em todas as áreas, você viu aqui quando eu estava profetizando, ele fala também em vários pilares, por isso que é integral, né? Vários pilares, que é o espiritual, os parentes, conjugal, pilar filhos, pilar saúde, social, servir, intelectual, financeiro, profissional e emocional. Então, por isso é que ele é integral. E sistêmico, porque ele junta a razão e a emoção. Tá? Às vezes a gente acha que nós vamos resolver as nossas coisas pela nossa razão. É aquele negócio que às vezes Paulo Vieira fala assim: você quer parar de fumar e não fuma. Por que não fuma? Você sabe que é ruim. Você quer parar de beber e não consegue. Né? Então você quer fazer um negócio e não consegue. Então é por isso, é para tratar isso, para tratar as crenças, né? E as travas. Certo? Certo, Amanda? Você quer deixar algum recado para finalizar? Complementando só, na verdade, o que você falou, né? Às vezes as pessoas falam assim, por que que minha vida não vai para frente, né? Então, eu não tinha esse entendimento, né? Da parte emocional e da parte de razão, né? A racional. Então, assim, a gente já sabe. Saber todo mundo sabe. Tem o conhecimento, né? Mas a gente trabalhar a parte emocional é trazer essa sabedoria de como aplicar, né? De fazer essa aplicação dar certo na nossa vida. E ajustar, né? A gente vai ter que ajustar. É que nem você falou, a gente sabe o estado que a gente está hoje, aonde a gente quer chegar, e essa ponte, precisa construir essa ponte de acesso, né? Eu sempre brinco que é uma ponte que a gente está construindo, né? Então é tijolo por tijolo, né? E a gente tem que ter essa sabedoria que é por conta da emoção. Antes eu era uma pessoa que eu não tinha emoção nenhuma em alguns aspectos. Eu era neutra, eu não brigava, eu não falava, eu consentia. E agora eu entendo que é importante eu brigar, sim. Eu arrumar umas tretas de vez em quando, né? Porque eu preciso defender o que realmente eu acredito, né? A gente tem que se impor. Até, o Paulo estava falando muito isso ontem na live dele. Uma hora que ele estava com a Camila e ele falou, gente, às vezes o pessoal fala quando o Paulo entra alguém e comenta alguma coisa, Paulo, não perde tempo falando com aquela pessoa, se defendendo. Ele falou, não, isso é posicionamento. Eu não sou o que aquela pessoa está dizendo que eu sou. E eu preciso me posicionar quanto a isso. Né? Então, o que fez o meu relacionamento acabar foi falta de posicionamento. Né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento de trazer a parte emocional e trazer essa aplicação para dentro da nossa vida para que ela flua. Né? Então, muita gratidão por você, foi maravilhoso, espero com outras oportunidades, né? Coincidiu do meu pequeno estar na escola, porque ele não me deixa fazer live. Né? Mas aí podia estar com ele aí, né? Vocês iam ver como que ia ser a live. Mas a gente vai marcar, sim, outras oportunidades vão aparecer. Muito obrigada mesmo. Então. Gratidão. Experiência de vida para nós é uma inspiração. Né? E eu acredito que você está sendo um instrumento usado assim por Deus na vida de muitas mulheres, de muitas pessoas que hoje se encontram em depressão, que na verdade a gente vê que tem essa falta de busca por um Deus, de identidade, né? De entender a importância que a gente tem na vida por intermédio de Deus e de Cristo, né? Eu tenho um amadurecimento muito pleno com relação a isso, que transformou a minha vida. Eu era religiosa e tinha um vazio dentro do meu coração. E hoje ele é preenchido, ele preencheu. Muito obrigada, viu? Tá certo, então, lindona. Um beijo.
Fica com Deus e vamos aí ter uma semana extraordinária, porque o melhor ainda está por vir. Beijo! Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.